Eu vou dar sequência à nossa série de pregação no livro de Filipenses, então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Hoje nós vamos ler parte do capítulo 3, nós leremos do versículo 12 até o versículo 16, mas tem tudo a ver com esse momento, por quê? Porque a carta, o tema dessa carta, há esse consenso nos estudiosos da Bíblia, que o tema dessa carta é alegria, a alegria cristã. Então vamos ler Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já nos permitiu viver aqui nesta manhã, Pai. Primeiro, por nos receber na Tua presença, por aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, ouvir as nossas orações, que fizemos até mesmo através das canções, pedindo cura, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de todos nós, nossas famílias, ó Pai. Nós queremos te agradecer por essa manhã, pelos nossos filhos, ó Deus, pelas nossas crianças, ó Pai. Mais uma vez pedindo que o Senhor esteja guardando cada uma delas, em nome de Jesus, e nos abençoando como pais, para cumprirmos o papel, ó Deus, que o Senhor nos deu, de cuidar dessas crianças, dos nossos filhos, ó Pai. Ó Deus, e por ver essa alegria, essa festa aqui. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado. E muito obrigado também pela Tua palavra que foi lida agora, Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale conosco através deste texto, da exposição da Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos entender, compreender, e ao sermos desafiados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que nós possamos dar a resposta certa ao Senhor na manhã de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Filipenses 3, 12 e 16 é um trecho bíblico que traz uma mensagem linda sobre a vida cristã. Fala sobre perfeição, fala sobre perseverança, fala sobre maturidade, fala sobre recompensa, dentre outras coisas. E é preciso relembrar que Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma. E ele escreve depois de receber notícias sobre esta igreja, a igreja do Senhor Jesus, na cidade de Filipos, por meio de um membro daquela igreja, discípulo do apóstolo, chamado Epafrodito. As notícias eram boas. Epafrodito sai de Filipos e vai até Roma, se encontra com Paulo e fala sobre a igreja, e as notícias eram boas. Por isso nós vamos ver o apóstolo Paulo expressar muitas vezes nessa carta esse sentimento de alegria, ou da sua alegria, que se torna então o tema principal da carta, a alegria cristã. Fica claro que a alegria que Paulo se refere é diferente da alegria do mundo, ou da alegria que o mundo acredita ter, pois a alegria de Paulo é uma alegria totalmente fundamentada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, e em absolutamente mais nada. Por isso, no capítulo 1, ele diz que agradece a Deus pela vida dos irmãos com alegria, no versículo 1, que o fato dos irmãos estarem pregando a Cristo o alegrava, no versículo 18, ele diz que mesmo morrer em Cristo é melhor do que viver em Cristo, mas ele prefere continuar vivendo para poder ajudar os irmãos a prosseguirem e terem alegria na fé, versículo 25.
No capítulo 2, ele fala que a unidade da igreja completaria a sua alegria, no versículo 2. Ele diz que ainda que se o seu sangue fosse, o seu próprio sangue fosse derramado por causa da igreja de Filipos, ele estaria contente, ele estaria alegre. Versículo 17. E ainda exorta os crentes daquela cidade para os quais ele escreve a ficarem contentes e se alegrarem com ele em todas estas coisas. Versículo 18. Paulo decide enviar então Epafrodito de volta à igreja depois de ter ficado doente. Epafrodito, o nome é difícil mesmo, né? Às vezes a gente gagueja, né? Ele ficou doente, mas ele é curado, e por causa dessa enfermidade ele ficou mais tempo do que planejado com Paulo, e por isso Paulo agora vai dizer para ele voltar à igreja, depois de ter ficado doente e ser curado, e fala que isso é uma alegria, que deveria ser uma alegria para a igreja. Versículo 28, exorta os crentes a receberem este irmão com toda a alegria, e não ficassem chateados com ele, porque ele demorou muito ausente da igreja. E finalmente, Paulo começa o capítulo 3, nós lemos apenas o meio desse capítulo 3, dizendo: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E no capítulo 4, Paulo fala mais sobre a alegria. No versículo 1 do capítulo 4, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Que coisa linda, irmãos. Qual que é a lição dessa introdução? É que nós precisamos entender o valor do evangelho. A alegria de Paulo, que ele expressa tantas vezes, é porque ele compreendeu de fato o que é o evangelho de Jesus, quem Jesus era, ou quem Jesus é, quem Jesus foi, o que ele fez, o seu poder, o seu ensinamento, mas a entender isso de tal forma profunda, madura, algo que de fato era necessário que acontecesse, que nos foi dado. Evangelho, boas novas, boas notícias, novidade de vida e, sobretudo, livramento e salvação para a vida eterna. E entendendo essas coisas, nós possamos viver alegres. Paulo entendeu isso. E mesmo sendo perseguido, ele continuava alegre. Mesmo estando preso, ele continuava alegre. Mesmo sofrendo inúmeras afrontas, ele continuava alegre, porque ele percebia que, inclusive, este sofrimento que ele tinha que enfrentar produzia coisas maravilhosas no reino de Deus, estabelecido por Jesus. E se Jesus estava sendo exaltado, sendo glorificado, se Jesus estava sendo pregado e pessoas estavam se convertendo, ainda que fosse por meio de sofrimento, glória a Deus, ele ficava alegre, ele louvava ao Senhor e ele não parava de glorificar, e nada tirava do coração do apóstolo essa alegria. Nesse capítulo 3, Paulo ele fala mais dele mesmo, ele dá um testemunho sobre a vida dele, antes da sua conversão, agora na prisão, e ele olha para o futuro. Mas desse testemunho, daquilo que ele fala sobre ele, nós aprendemos algumas lições. Eu resumi algumas delas para compartilhar com os irmãos na manhã. A primeira delas é que nunca se considere ser um crente suficientemente bom. Você que conheceu Jesus, você que entregou a sua vida a Ele, você que faz parte de uma igreja terrena, de uma comunidade local, ou você que faz parte da nossa igreja, a primeira lição que nós aprendemos aí no versículo 12 é que a gente nunca deve se considerar suficientemente bom, no sentido de que chegamos até num lugar onde poderíamos chegar. Somos bons crentes, somos pessoas muito fiéis. No versículo 10, Paulo expressa o seu desejo
10 do capítulo 3, nós não lemos esse versículo, mas ele expressa aqui o seu desejo de conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte como ele nos seus sofrimentos, dentre outras coisas. Então Paulo inicia esse trecho expressando sua firme determinação. Olha o que ele diz, nas minhas palavras: primeiro, eu não recebi esse conhecimento plenamente. Olha quem era o apóstolo Paulo, o autor da maioria das cartas da Bíblia Sagrada, e ele está dizendo que ele não recebeu esse conhecimento de forma plena ainda. Ele diz também que ele não alcançou a perfeição. O apóstolo Paulo está se declarando um pecador e dizendo que ele não alcançou a perfeição, mas ele também declara que ele prossegue, que ele está prosseguindo para alcançar estas coisas. Ele está fazendo alguma coisa para que ele possa alcançar essas coisas. E ele diz ainda que ele foi conquistado por Cristo Jesus para alcançar essa perfeição. Então nós estamos falando de um homem abençoado por Deus, ungido por Deus, que renunciou a sua história, uma história como judeu, de honra, porque tinha um lugar de honra, e ele renuncia tudo por causa de Jesus, e agora se consagra a Jesus, que o encontrou no caminho de Damasco, se torna o grande missionário, e ele fala: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Parece-me que havia ainda uma inquietação dentro deste homem de Deus. Havia uma inquietação dentro dele no que diz respeito à sua própria vida cristã. Ou seja, nunca se considere ser um crente suficientemente bom, porque existem muito mais ou muitas coisas para que nós que somos crentes alcançados em Jesus, assim como o apóstolo Paulo, podemos aprender, podemos experimentar, podemos vivenciar, e nós precisamos desejar isso ardentemente no nosso coração. E Paulo demonstra isso. A lição principal destas afirmações é que não devemos nos acomodar à nossa vida cristã tal como ela é hoje. Tem sempre algo mais de Deus, algo que possamos experimentar, algo que possamos alcançar, que talvez não tenhamos alcançado ainda. O crente, quando ele acha que já atingiu a perfeição, que é isso, que não tem mais nada a aprender com Cristo, ou a viver com Cristo, ele não só para de crescer espiritualmente, mas ele dá início a uma derrogada. O crente que acha que já chegou naquele lugar de santidade, que talvez até o leve a se considerar melhor do que outros. Lembrando que o capítulo anterior, que pregamos domingo passado, diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, essa pessoa que se acomoda naquilo que experimentou, ela está preparando o caminho para a sua própria queda, para uma derrogada. Um exemplo simples disso é quando o crente para de vir à igreja. Quando ele diz assim: eu já sei o que vai acontecer ali, é tudo previsível. E é verdade, se não fosse a parte das crianças e toda essa brincadeira aqui, todos vocês que têm frequentado essa igreja sabem exatamente o que acontece todo domingo aqui. Nós começamos com um louvor, depois nós temos o ofertório, recebemos os avisos, lemos a palavra, aprendemos a palavra, oramos e vamos embora. E isso é o que acontece, e é isso que vai acontecer, porque não há nada mais para fazer. É exatamente isso, e é exatamente isso que nos alimenta, é exatamente isso que vai fazer com que nós cresçamos, é exatamente não abrindo mão de coisas tão simples e básicas da vida cristã, é que nós vamos crescer em Cristo e para Cristo. Todos os dias, meus irmãos, nós devemos nos humilhar na presença de Deus e pedir que Ele nos abençoe para que nós possamos crescer diante dEle.
Então, não se considerando suficientemente bom, você vai desejar, buscar mais a presença de Deus na sua vida. E Deus vai se revelar. E Deus vai se manifestar. E você vai experimentar coisas que talvez você não tenha experimentado ainda. Então não se acomode. Não pense que é isso. Não, Deus tem mais. Vamos experimentar mais de Deus. Uma segunda lição que nós extraímos desse texto é: tenha atitudes diante de Deus. Depois que o apóstolo Paulo fala, no versículo 12, que ele não tinha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, não que já tenha, né? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No versículo 13 ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Olha, ele enfatiza isso. Ele está se colocando no mesmo nível dos irmãos daquela igreja, apesar de ser o líder distante. E aquele que ensinava a igreja, ele insiste nessa coisa: olha, eu quanto a mim, eu não julgo ter alcançado. Mas ele diz o seguinte: mas uma coisa faço. E isso aqui tem uma enorme importância para nós, para a nossa vida cristã. Entender essa coisa de que ele está falando, uma coisa eu faço. Não existe conflito entre ser e fazer. Eu sei que existem situações em que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos se somos, de fato, porque ser é extremamente importante. Ser verdadeiramente convertido é tremendamente importante, porque quem não for, está condenado, e está condenado para a eternidade. Ser filho de Deus é extremamente importante, até para que nós possamos compreender e experimentar Deus como um pai. Talvez até como um pai que muitos não tiveram a oportunidade de ter, falando do pai terreno, mas em Deus Pai. Ser filho de Deus é importante, o ser é importante, mas o fazer faz parte da vida cristã. Então, o ser e o fazer não entram em conflito. Não é porque a salvação é pela graça, mediante a fé, e então eu já sou salvo. Ser, que acabou, não preciso fazer mais nada. Esse é um grande erro de muitas pessoas. E por que eu estou enfatizando isso? Porque dentro dessa igreja havia judaizantes, havia libertinos, e especificamente falando sobre os libertinos, o que eles insistiam, Paulo vai falar sobre eles do versículo 17 até o final do capítulo 3, depois vocês podem ler. Mas vai falar que a alegria deles era o próprio ventre. Resumindo, havia pessoas dentro da igreja que por causa da graça, tinham entendido a graça, e tinham entendido que a graça é suficiente. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então o raciocínio do libertino era assim: eu posso pecar, porque eu já fui salvo pela graça, e a graça ela é gratuita, como a própria palavra diz, é um favor imerecido. Aliás, quanto mais eu peco, mais se manifesta a graça de Deus na minha vida. Mas essa era uma distorção da palavra, essa era uma distorção de algumas pessoas infiltradas dentro da igreja, que queriam viver a vida de qualquer jeito, ou seja, tinham compreendido o ser, mas não o fazer. Tinha compreendido a natureza de ser filho de Deus, de receber a salvação pela graça, mas negligenciava as atitudes que se requer daquele que é salvo. Irmãos, precisa sim, uma coisa faço. O que isso significa? Precisa vigiar e orar, precisa resistir ao diabo, precisa permanecer em Cristo e no Espírito, precisa perseverar, precisa
E aqui eu coloquei em letras maiúsculas, porque Paulo fala sobre isso no versículo 12, precisa prosseguir, ou seja, não dá para parar. E se você não vai ficar parado, você vai estar em movimento, então é verbo, é fazer, é preciso continuar andando, é preciso prosseguir, é preciso buscar e jamais parar. Versículo 12, Paulo diz, eu prossigo. No versículo 14, novamente ele diz, eu prossigo. E ainda, ele convida todos os crentes maduros a fazer o mesmo. Tenhamos esse mesmo modo de pensar, no versículo 15. Ou seja, nós não alcançamos ainda, mas nós prosseguimos. Nós fomos salvos, e aqui nós não estamos falando de salvação, porque a salvação é pela graça e não pelas obras, mas aquele que é salvo precisa continuar caminhando, perseverando, prosseguindo nas coisas do Senhor, no matter what. Não interessa as decepções que tem com a igreja, com irmãos de igreja, com ministérios na igreja, com o pastor da igreja, com a vida cristã, no geral, não importa. Nós fomos chamados para não ficarmos parados mais, para buscarmos constantemente mais e mais de Deus na nossa vida. E feliz é aquele que entende isso e não permite que coisas banais e pequenas limitem o seu próprio crescimento espiritual diante de Deus. Os exemplos do que fazer, o próprio apóstolo Paulo nos dá. E eu anotei algumas coisas aqui, são muitas coisas, vou apenas mencionar. No capítulo 1, ele diz que o amor aumente mais e mais, versículo 9. Ele diz, pregue o evangelho, versículo 18. Ele diz, engrandeça Cristo na sua vida, versículo 20. Ele diz, trabalhe na obra do Senhor, versículo 24. Ele diz, vivam do modo digno do evangelho, versículo 27. Ele diz, fiquem firmes em um só espírito e alma, também no versículo 27, e também no versículo 27 do capítulo 1, ele diz, lutem pela causa do evangelho. Então o próprio apóstolo Paulo diz que os salvos têm muita coisa para fazer ainda, e nós não podemos parar. No capítulo 2 ele continua, e ele vai dizer, sejam unidos em tudo, não olhe apenas para os seus interesses pessoais. Considere o outro maior do que você. Seja uma pessoa humilde. Humilde de fato, lá no coração. Coração humilde. Como Cristo foi humilde, mesmo sendo Deus. Ele continua, no capítulo 2, não murmure, não discuta. Pelo contrário, brilhe como um luzeiro para o mundo. Brilhar para o mundo. Ele diz ainda, preserve a verdade da palavra. Tenham contentamento em Cristo. E por fim, sejam alegres. E por fim, sejam alegres. Quanta coisa, irmãos, né? Ele diz uma coisa eu faço, mas na verdade ele nos ensina a fazer tantas coisas. O que nós temos feito? O que você tem feito para crescer em Cristo? Essa é a reflexão que nós devemos fazer, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Há muita coisa para fazer, para viver, e não apenas para ser. Em terceiro lugar, ele vem nos ensinar o seguinte, esqueça as coisas desnecessárias e olhe para as que de fato são necessárias. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos, que traz infelicidade, frustração, é que nós valorizamos muito aquilo que não é necessário. Olha só, sequer necessário. E valorizamos pouco aquilo que é o mais necessário. Paulo nos ensina
a esquecer o que ficou para trás e alcançar o que está adiante. Olha o que ele diz: esquecendo-me, versículo 13, parte B, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele faz duas coisas. Primeiro, esquecer o que passou. Esquecer o que passou. E como eu disse agora há pouco, Paulo tinha muitos motivos como um bom judeu, fariseu, para se orgulhar. E agora ele considera tudo isso uma perda. Não tem valor nenhum. Por quê? Porque não era isso, não era aquilo. Porque ele teve um encontro com Cristo. E o que ele quer agora é conhecer Cristo mais e mais. E aí você fica imaginando, eu fico imaginando, se Paulo não fosse capaz, ou se o ser humano não fosse capaz de esquecer as coisas que passaram, o que seria do ser humano? O apóstolo Paulo desejaria morrer não para estar com Cristo, mas por causa da culpa que carregava sobre si, porque foi ele quem matou cristãos, foi ele quem encarcerou cristãos, foi ele quem julgou cristãos, foi ele quem perseguiu o próprio Cristo. Mas ele conheceu esse Cristo que se revelou a ele, e aí tudo mudou. E ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, porque eu fui perdoado, porque o sangue de Jesus me purifica, porque eu fui lavado, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque como cantamos aqui, eu sou livre, nós somos livres, porque essa é a obra de Cristo por todos nós. E por isso o Paulo vai dizer, esquecendo-me dessas coisas que ficam para trás, vamos avançar. É óbvio que isso não significa negar as nossas experiências. Isso não significa que, de fato, nós vamos conseguir arrancar da nossa mente as coisas que aconteceram no passado, nem as ruins, nem as boas. Nem as ruins, nem as boas, mas é liberar o peso de tanto das falhas, como até mesmo das conquistas passadas, que podem nos impedir de ver o que ainda tem pela frente, e daí desistir das coisas que estão adiante. Nós precisamos nos libertar do passado ruim, nós precisamos agradecer a Deus pelas coisas boas, mas nós precisamos trazer para Deus um cântico novo. Nós não podemos ficar só, porque quando eu era daquela igreja, eu vivia assim. Porque quando eu cantava, era assim. Quando eu... Sempre no passado. O apóstolo Paulo está falando das coisas que precisam ficar para trás e olhar para frente. Glória a Deus pelas boas experiências, glória a Deus pelos bons testemunhos. E aliás, se você não testemunhou, talvez seja a hora para a edificação da igreja, mas agora é hora de olhar para frente, olhar para diante, para as coisas que estão diante de nós. Então, esqueça as coisas desnecessárias e olhe para as que são necessárias. Quarto e último lugar, sejamos unidos no propósito de permanecer e prosseguir em Cristo. Ninguém consegue fazer isso, ainda que decida com toda a vontade do seu ser, sozinho. Crente só cresce se tiver um crente do lado. Mas Jesus não disse que a gente tem que entrar no nosso quarto, orar em secreto. Diz, isso é maravilhoso. Mas ele está dizendo isso apenas para explicar que a gente não é crente para aparecer para os outros. Ele está falando da atitude dos fariseus, que gostavam de orar em lugares públicos para serem vistos e aplaudidos pelos homens. Ou seja, ele estava condenando aquelas pessoas que viviam em função dos seus próprios interesses. O que o apóstolo Paulo aprendeu e condenou no capítulo 2 de Filipenses. Não tenham
apenas os interesses de vocês, mas olhem para o outro. Então, crente só cresce com crente. Cristão só amadurece ao lado de cristão. Cristão não cresce fora da igreja. E por que eu afirmo isso de forma tão categórica para dizer para você, não se afaste da igreja, não se afaste do povo de Deus, não se afaste da família do Senhor por motivo nenhum, não permita que nada te tire do meio deste povo de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem criou esse povo, foi Deus quem instituiu essa igreja, foi Deus quem fez Cristo o fundamento dessa igreja, e é Ele quem diz que nós somos os membros deste corpo. E eu creio que não precisa de mais argumentos. Mas eu poderia falar de que quando nós estamos fracos, nós podemos ser fortalecidos e ajudados pelos nossos irmãos. Mas eu poderia falar que quando nós caímos e pecamos, nós vamos poder contar, se formos de fato unidos, com o apoio dos nossos irmãos, que ao invés de nos julgar e de nos afundar mais ainda no buraco em que a gente se encontra, estenda a mão para que a gente se levante. E arrependido, receba ou experimente a graça de Deus. O versículo 15 vai falar sobre isso. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo, ou tenhamos este modo de pensar. Ele está falando das coisas que eu acabei de falar, dessas coisas que já foram ditas anteriormente. E aí ele diz, peguem tudo isso, esses princípios, todos vocês. Se vocês são maduros na fé, vivam isso, entendam que tem mais, entendam que é preciso fazer mais, entendam que é preciso buscar mais, entendam que é preciso se consagrar mais, entenda que é preciso se humilhar mais, entenda que é preciso se envolver mais, entendam, mas todos precisam entender isso, todos tenhamos esse modo de pensar. Algumas coisas a dizer sobre isso. Sejamos humildes em nossos relacionamentos. Se não formos humildes, nós vamos machucar pessoas, ao invés de curar e restaurar. Essa virtude de Cristo precisa estar presente em nós, irmãos. De muita humildade. De muita humildade. Sejamos unidos na doutrina. Os judaizantes que eu mencionei anteriormente eram aqueles que queriam exigir dos cristãos, ou dos judeus que se converteram ao cristianismo, que ainda era obrigado passar pela circuncisão, porque apenas a graça de Cristo não era suficiente. E isso é uma mentira, porque na nova aliança, Cristo fez tudo para a nossa salvação. A obra dele é suficiente. Então sejamos unidos na doutrina, porque os judaizantes modernos estão adentrando as igrejas. É preciso conhecer. O apóstolo Pedro diz que todo cristão precisa saber dar explicações acerca da sua fé. Por que você crê? O que isso significa para você? Então, unidos na doutrina. Nós não estamos falando aqui dessas diferenças que existem entre igrejas e pensamentos que temos diferentes em determinados pontos que são secundários. Mas nós estamos falando daquilo que é fundamental, que é a doutrina inegociável do Evangelho de Jesus. Terceiro, sejamos perseverantes. As lutas externas e internas sempre farão parte da nossa vida. Lutas externas são aquelas provocadas por outras pessoas ou por situações e que nos afetam, que fazem com que a gente sofra de alguma maneira, que a gente se entristeça.
As internas são sentimentos que brotam de vez em quando em nós mesmos, por N motivos, por N razões. Por exemplo, desânimo chega, e chega na vida de todos. Muitos estão desanimados hoje. E não me refiro à Igreja Nova Esperança, estou falando da Igreja de Cristo. Elias, o profeta Elias, que não só viu, mas foi usado por Deus para que o poder de Deus se manifestasse através dele, ficou desanimado. Dizem que ele entrou em depressão, dizem que ele teve medo, e a Bíblia diz que ele temeu e fugiu. São sentimentos. As crises acontecem. A Bíblia diz, e Jesus vai dizer isso, que não havia até aquele momento nenhum homem que pudesse ser comparado a João Batista, aquele que o precedeu. Que João Batista era fenomenal. Ele era um cara. E era por isso que ele tinha discípulos, e ele batizava. Mas ele sabia quem ele era, e ele sabia que ele não era o Cristo, e ele sabia que o Cristo um dia viria. E as pessoas iam até João Batista para que ele pudesse batizar essas pessoas, batismo de arrependimento. E todos os dias, aquele homem estranho, aquele homem que vivia com uma vestimenta feita do pelo de camelo, ou de coisas assim, que tinha uma dieta estranha, que possivelmente era magérrimo por causa do que comia, e vivia no deserto, mas quando ele ia para o Jordão, pessoas iam até ele para que ele pudesse batizá-las. E de repente, aponta um, e esse está vindo, e João para. Agora é João que vai até ele, não é ele que precisa vir até João, porque João, o homem de Deus, reconheceu naquele. Em todos os outros, ele não reconheceu, eram pecadores que precisavam ser batizados, agora ele reconhece. Um homem de Deus reconhece outro homem de Deus, um homem de Deus, discerne as coisas de Deus, e ele vê que agora era Jesus, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus diz para ele, é preciso cumprir a lei, pode me batizar, fica tranquilo, e Jesus vai ser batizado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse mesmo homem foi preso por causa de perseguição, por causa da sua fé, porque ele denunciava o pecado, ele não se calava, ele pregava a verdade, ele permanecia firme na doutrina, e às vezes era até duro demais, muito duro, ao ponto de chamar pessoas de víboras, serpentes. Esse homem que reconheceu Jesus e que viu o que Jesus fez, ele está preso. E ele entra em crise. E dos seus 200 discípulos, apenas 2 vão visitá-lo na prisão. E ele pede para esses 2, vai até Jesus. E pergunta se ele é de fato quem ele é, ou se nós devemos ainda esperar outro. Um homem de Deus que entrou em crise, apesar de ser homem de Deus. Mas Paulo, aqui está falando que nós, a despeito de qualquer coisa que possa acontecer na nossa vida, nós precisamos perseverar e prosseguir. Perseverar e prosseguir. João Batista creu que ele de fato era Jesus, porque Jesus não o condenou, só disse, vai e diga para João que tem paralíticos sendo curados, cegos que estão enxergando, e aí vai descrevendo todos aqueles milagres.
Deus não livrou João Batista da morte, e todos nós sabemos que a morte dele foi cruel. Mas até o momento da sua morte, apesar de ter vivido um pequeno tempo da sua vida desanimado, desacreditado, talvez até duvidado, ele foi perseverante e ele recebeu a coroa da vida. Eu quero concluir com o versículo 17, porque aqui há uma afirmação que Paulo já havia feito anteriormente. E ele fala: irmãos, sejam meus imitadores. Irmãos, sejam meus imitadores. Nós sabemos que o nosso maior modelo, exemplo perfeito é Jesus Cristo, que foi tentado à nossa semelhança, mas não pecou. Paulo então diz isso: sede meus imitadores. Ele não diz sede imitadores de Jesus, ele diz sede meus imitadores. Por quê? Porque ele tinha plena convicção de que ele estava imitando Cristo. E ele era uma grande, ele era uma grande referência para a igreja. A igreja precisa de referências. A igreja precisa hoje de homens e mulheres que se levantam para serem exemplos de conduta para a própria igreja, para o mundo, para serem luzeiros neste mundo. Então Paulo, ele diz isso porque ele tinha plena convicção de que ele imitava a Jesus, mesmo sendo ainda imperfeito, como ele se declara ser o maior de todos os pecadores. Paulo também diz isso porque há aqueles que infiltram dentro da igreja e vão influenciando pouco a pouco a vida de alguns, destruindo a sua fé, os judaizantes. Pessoas que vão entrando na vida da igreja, sorrateiramente, e com gotas homeopáticas, vão tentando convencer a igreja santa de Jesus Cristo que não é bem assim. A gente pode pensar diferente. Não foi isso que a serpente falou para Eva? Então Paulo está dizendo, até dentro da igreja tem pessoas que vocês precisam tomar cuidado. Hoje, além dos hereges, há também os que só pensam em dinheiro e prosperidade, e só pregam isso, como se a vida, ou como se a morte de Jesus Cristo fosse para nos enriquecer. Há os que pensam somente em festas. Paulo diz que, no tempo dele, esses libidinosos só pensavam no seu próprio ventre, explicando que eles estavam no meio da igreja, mas amavam mais os prazeres do mundo do que as bênçãos alcançadas em Cristo Jesus dentro da igreja. Paulo fala para que os cristãos o imitassem também, porque existe dentro da igreja também aqueles que não se intitulam, mas acreditam que são os únicos donos da verdade, os críticos de tudo o que os outros na igreja estão fazendo. Então, enfim, Paulo está dizendo que eu e você, o que ele disse lá atrás, ele diz para nós hoje, o Espírito diz para nós hoje, que eu e você precisamos tomar uma decisão. E é essa decisão que ele quer. Aliás, só há duas opções. Ele chegou a dizer que estava pronto para morrer, porque o morrer para ele era lucro, mas o viver
era Cristo. Então a primeira opção, você vive para Cristo, imita a Cristo e aqueles que te ajudam a estar cada dia ou cada vez mais próximo de Cristo, e um dia você vai receber a coroa da vida. Mas a segunda opção é você vive para você mesmo. Você vive para o mundo. Você vive para o diabo. Siga quem você quiser, inclusive aqueles que parecem serem os melhores, mas desprezam a Cristo. Essa segunda opção também vai te dar uma, entre aspas, coroa. Só que essa coroa não é a coroa da vida, é a coroa do sofrimento eterno. E eu oro que nessa manhã todos nós possamos olhar para a vida do apóstolo Paulo, reconhecer as suas limitações, mas dizer para Deus que estamos dispostos a esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para que estão diante de nós. Que Cristo seja o centro, que Cristo seja a razão do nosso viver. Fique de pé, feche os seus olhos nesse momento. Queria que todos fechassem os olhos. Apesar de termos falado sobre Paulo, nós temos que entender que Paulo fala sobre Jesus. Apesar de termos lido e ensinado o que o apóstolo Paulo escreveu e ensinou, ele escreveu e ensinou porque ele recebeu de Cristo. Portanto, a mensagem é Cristo. Ou eu vivo com Cristo, ou eu vivo sem Cristo. Se eu ficar olhando para trás, eu estou vivendo sem Cristo. Porque quem vive com Cristo só olha para frente para receber a coroa da vida. Todos de olhos fechados, por favor. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou a sua vida a Cristo e gostaria de fazer isso? Eu queria que você apenas levantasse a sua mão onde você está. Se você tem dúvida quanto a isso, eu não estou perguntando para você que já é igreja. Estou perguntando se tem alguém que não entregou a sua vida para Jesus, mas gostaria de fazer isso nessa noite, nessa manhã, que se manifestasse levantando uma de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Ok, eu estou entendendo que ou todos somos de Jesus, ou ainda há pessoas que, mesmo ouvindo sobre Jesus e conhecendo sobre Jesus, ainda não decidiram se entregar para Jesus. Que Deus nos abençoe. Mas se tem alguém que gostaria de ser abençoado nessa manhã, para que o Espírito Santo pudesse agir dentro de si, ajudando a arrancar de dentro de você tudo aquilo que tem te impedido de olhar para frente, de prosseguir. Mágoas, culpas, memórias, coisas que não são boas e que tem te impedido de crescer. Eu não vou pedir para você levantar a mão, eu vou pedir para você, em nome de Jesus, enquanto cantamos essa canção, sai do seu lugar e vem aqui para frente, para que nós possamos orar juntos. Se essa palavra é para você, saia do seu lugar. Quarta-feira que passou, eu estava
num culto como esse, cheio de pastores, e eu vi a pregação do pastor Marco Feliciano pela manhã. E no final, ele fez um apelo. E em lágrimas, eu fui o primeiro a ter coragem, levantar e me ajoelhar diante do Senhor e pedir: Senhor, eu preciso de Ti para continuar prosseguindo e perseverando. E muitos outros irmãos se juntaram, e aquele foi um momento maravilhoso. O que eu estou dizendo para você é que não permita que a vergonha te segure onde você está, que o constrangimento te segure onde você está. Se você precisa ser fortalecido, não importa quem você é, o cargo que você tem, o título que você tem na igreja, sai do seu lugar, vem para o altar e deixa Deus te abençoar, em nome de Jesus. Seja humilde diante de Deus. Não tenha vergonha do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Isso é algo aí que está dentro de você. É você e Deus agora. Aleluia. Vamos cantar. A morte venceu. Levantamos um clamor nesta manhã na Tua presença. Levantamos esse clamor em nome de Jesus, porque no nome de Jesus nós cremos há poder. E nós clamamos por esse poder, para que esse poder possa ser derramado agora do alto sobre a vida de cada um desses irmãos, irmãs, que estão diante do Senhor, dizendo algo para o Senhor que eu não posso ouvir, que talvez eu não saiba o que de fato é, mas é algo que eles sabem e é algo que o Senhor conhece, porque o Senhor é aquele que conhece o coração do homem. O Senhor é aquele que não vê apenas a aparência, mas vê o interior. E é por esses que eu oro, ó Deus, para que haja uma manifestação do Teu poder. Ó Deus, para que tudo aquilo que tem sido empecilho, ó Deus, tudo aquilo que foi jogado ou colocado ali, ó Deus, possa ser retirado em nome de Jesus, para que esse poder que somente existe no nome de Jesus faça quebrar todas as cadeias, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, libera desse poder. Cura, Senhor, as emoções, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, dá poder para perdoar, Senhor. Dá poder para se levantar ali onde caiu, se reerguer, confessar o seu pecado e olhar para frente, prosseguindo, perseverando. Dá poder, ó Pai, para que esse sentimento de que eu não aguento mais, eu não quero mais, sabe-se lá o quê?
ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. E esse sentimento seja transformado num desejo forte, intenso, de experimentar mais e mais de Ti, e prosseguir, e perseverar, e permanecer para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Eu oro por toda a Tua igreja, abençoe todos nós, fortalece-nos, ó Pai, e fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Recebam a bênção, meus queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos visitam. Muito obrigado pela presença de vocês. E apenas lembrando que nós temos a feijoada que já está pronta. Se você quiser participar conosco, você pode se dirigir à cantina. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de vitória para você e para toda a sua casa.